Todos os operadores principiantes estão cansados de sentir que estão a perder aqueles sinais cruciais que poderiam ter conduzido a transações lucrativas, e você pode ser um deles. Bem-vindo de volta ao Tripa Trading. Hoje, vou partilhar convosco os meus 5 principais indicadores do TradingView que podem revelar sinais ocultos. Vou explicar estes indicadores em pormenor e veremos como podemos utilizá-los na nossa negociação diária. Então, sem perder tempo, vamos abrir nosso gráfico de visualização de negociação. Assim, para adicionar um novo indicador ao gráfico, abriremos o separador Indicadores e, no quinto lugar, o indicador que vamos procurar chama-se Quebras e Novos Testes com Paragem de Volatilidade. Depois disso, vamos adicionar este indicador por Getty. A maioria dos traders ainda não sabe da existência deste indicador. É assim que este indicador se parece quando terminamos de o configurar no nosso gráfico. E os sinais dados por ele no mercado de negociação ao vivo são tão poderosos que nenhum outro indicador como o MCD ou RUA-SI pode ser comparado a ele. Geralmente, este indicador de quebra e reteste fornece uma ajuda visual para detectar áreas de continuação e recuos. Os níveis de suporte e resistência também são desenhados automaticamente e têm condições específicas para determinar uma quebra após um eventual reteste. Os cálculos deste indicador não procuram o reteste perfeito, em vez disso, concentra a sua atenção na flutuação de preços em torno da zona específica. Isto permite que o indicador produza mais resultados do que seria possível. Caso contrário, no exemplo seguinte, pode observar como é estabelecido um potencial reteste. Os retestes são atualizados constantemente até serem confirmados e eliminados se não o forem. Se um potencial reteste estiver ativo e a vela seguinte descer abaixo do valor quando o potencial reteste foi detectado, é colocado um reteste. Uma ótima estratégia para usar este indicador seria usar um indicador de filtro de tendência. Por exemplo, você pode usar um indicador chamado Trader Trend Dashboard. Assim, pode iniciar uma transação de compra num sinal de reteste de alta, como apresentado aqui. Com a condição de que a tendência dominante de alta seja positiva. Um stop loss pode ser colocado abaixo do recente swing low. E é assim que você pode abrir negociações usando este indicador. Aqui podemos ver que recebemos outro sinal de reteste de alta e o mercado estava se movendo na direção de alta em todos os períodos de tempo, então este foi outro bom sinal para comprar esses dois indicadores. Se você deseja definir alertas sobre fugas e retestes, também pode fazer isso. Isso torna este indicador eficiente em termos de tempo. A natureza versátil deste indicador o torna adaptável a uma ampla gama de estilos e estratégias de negociação. Agora vamos passar para o próximo indicador. Já agora, se não lhe apetecer analisar os preços, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo. O próximo indicador sobre o qual vamos falar é chamado de canais com padrões, criado pelo Chartprime. Este é o aspecto deste indicador no gráfico. Este indicador é semelhante ao anterior, no entanto, este usa linhas de tendência para identificar entradas de atiradores. Este indicador usa um único pivô em conjunto com uma versão suave do preço para estimar a direção de uma tendência emergente usando a TR. Este indicador estima a volatilidade da nova tendência ajustando o tamanho do canal por um múltiplo do ATR atual. Em conjunto com a formação de canais de tendência estimados, este indicador apresenta padrões de velas selecionados. Estes padrões de velas são filtrados por localização no canal de tendência formado. Se o preço estiver dentro de uma extremidade do canal de tendência, o padrão aparecerá. Por exemplo, um sinal de engolfamento de baixa como o dado aqui pode adicionar um nível extra de confluência única em tempo real. Este indicador é mais avançado do que o indicador anterior de travões e retestes, mas segue o mesmo princípio. Uma vez que a direção da tendência foi identificada usando a quebra, a ferramenta procura uma entrada ideal em um recuo de preço. Os padrões de velas durante esse recuo são uma boa maneira de antecipar uma futura continuação da tendência. Os comerciantes podem utilizar este indicador como um indicador geral da linha de tendência que é um pouco mais prospectivo do que outros, ou pode ser utilizado como um estimador completo do canal de tendência, por isso, experimento. Agora vamos passar para o próximo indicador. O próximo indicador sobre o qual vamos falar é chamado de foices de linha de tendência por Ela e Cobra. Posso garantir que você ainda não viu esse indicador na visão de negociação. É assim que esse indicador fica no gráfico. Este indicador detecta e desenha automaticamente linhas de tendência curvas especiais que se assemelham a lados ou lâminas. Com base em pontos cruciais na ação dos preços, estas linhas de tendência adaptam-se à volatilidade do mercado, proporcionando uma perspectiva única sobre a dinâmica das tendências. Os lados da linha de tendência incluem características para a detecção automática de breakout, sinalizando potenciais mudanças de tendência. Além disso, o indicador auxilia na detecção de alvos,
ajudando os comerciantes a definir níveis de obtenção de lucros realistas e baseados em dados com base na volatilidade do mercado. Isto pode ser ajustado nas entradas do indicador. A ideia por trás da utilização de lâminas de tendência em vez de linhas de tendência regulares é evitar falsas rupturas. O espaço entre duas linhas é uma zona neutra, e o castiçal pode fechar dentro dela, mas não será considerado um rompimento até que ambas as linhas sejam violadas. Uma vez que o rompimento foi identificado, o indicador fornece um preço-alvo. Para o proteger ainda mais contra as falsificações, o indicador marca os breakouts inválidos. Normalmente, o indicador SASTS da linha de tendência fornece sinais precisos, no entanto, recomendo combiná-lo com osciladores e indicadores de oferta e procura para obter melhores resultados. Se acha que os indicadores discutidos até agora são ótimos, espere até ver o próximo indicador. Se não quiser analisar os preços por si próprio, pode juntar-se ao meu grupo de telegramas para obter sinais de compra e venda gratuitos. O link está na descrição abaixo deste vídeo. O próximo indicador incrível nesta lista é chamado de lacunas de valor justo de inversão por Luxalgo. Este novo indicador foi publicado há alguns dias. As entradas comerciais que este indicador fornece são realmente maravilhosas. Antes de entrarmos em exemplos práticos, vamos aprender como funciona o gap de valor justo de inversão. É importante mencionar que este indicador se baseia no conceito de lacunas de valor justo de inversão da ICT. Ele fornece zonas de suporte e resistência com base em lacunas de valor justo atenuadas. Assim que ocorre a mitigação de um gap de valor justo, a ferramenta detecta a zona como um FVG invertido. A mitigação ocorre quando o preço fecha acima ou abaixo da área do gap de valor justo na direção oposta da sua tendência. Neste exemplo, podemos ver que após o gap de valor justo ter sido mitigado, retornando um gap de valor justo de inversão, um sinal é exibido cada vez que o preço testa novamente a zona e quebra abaixo ou acima, dependendo da direção do gap de valor justo. Em vez de abrir uma transação no reteste do gap de valor justo, pode agora ter uma opção muito mais inteligente para abrir a posição no recuo do gap de valor justo depois de esse gap ter sido quebrado. Um indicador como este pode ser usado como uma primeira confirmação. Ele funciona muito bem com osciladores de indicadores de volume e canais de tendência. Aqui está um exemplo de como eu o utilizaria na minha estratégia. Em primeiro lugar, eu adicionaria o indicador Adaptive Trend Finder criado por Julian S. como um segundo indicador de confirmação. Para obter melhores resultados, vamos abrir as definições e alterar uma opção importante. Na secção de entradas, vamos definir o canal de longo prazo. Estas são as regras que pode utilizar para abrir uma transação utilizando estes dois indicadores. Quando o mercado está em tendência de alta, a direção ascendente do mercado é confirmada pelo canal do localizador de tendências, apontando para cima. Como resultado, o preço está a atingir máximos e mínimos mais elevados. A segunda regra é que este indicador deve dar um alerta de compra como este. Isso sinaliza um novo teste de um gap de valor justo invertido. E com essas regras simples em vigor, você será capaz de identificar entradas comerciais lucrativas indisponíveis para a maioria dos comerciantes. Certifique-se de que testa esta estratégia numa conta de demonstração e sinta-se à vontade para partilhar as suas ideias na secção de comentários. Também, por favor, gostem do vídeo e subscrevam o meu canal, ficarei muito agradecido. Obrigado por verem o vídeo até ao fim. Vejo-vos no próximo vídeo.